Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo ao programa de número 36 aqui do seu Trocando em Miúdos, nas noites de sexta-feira aqui na Prime Studios TV, aonde nessa noite a gente vai falar sobre educação, mas uma educação peculiar, uma educação que deveria interessar a população, mas às vezes que não interessa, que é a educação fiscal. Pago imposto para quê, por quê, para onde vai o meu imposto? E hoje a gente vai receber aqui o José Humberto, ele que é o gerente de educação fiscal da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, a antiga Cefaz, né? Hoje é a Secretaria da Economia. Seja bem-vindo aqui à programação da Prime, José. Boa noite. Agradeço inicialmente o convite, Bruno, e fico muito satisfeito em poder ter essa oportunidade de mostrar para a sociedade o quão importante é ela se interessar por assuntos. E nós vivemos um momento peculiar, eleições municipais. E é no município que chegam os serviços públicos. E muitas vezes a pessoa pede um voto, né? O candidato pede um voto e faz 1000 promessas, e a pessoa esquece de perguntar com que dinheiro você fará tudo isso aí. E esquece de pensar na questão de saber como que está a situação do município. Quando a gente fala em educação fiscal, as pessoas falam, é para fiscalizar, é para arrecadar, é para botar as pessoas presas por corrupção? Não. A educação fiscal, ela trata de um assunto muito importante, que é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, quando a gente monta uma empresa, a gente tem 3 componentes. Nós temos o faturamento, que são as receitas, que as pessoas vendem, né? Vendem ou prestam serviço. Tem as despesas, para que haja aquele faturamento, né? O investimento no imóvel, no aluguel, na iluminação, os funcionários, na mercadoria que compra. E terceiro componente é o lucro. Então, a empresa não vive sem lucro. Então, toda empresa visa o lucro. E o Estado é como se fosse uma empresa, só que ele não é obrigado a dar lucro. Ele não é obrigado. Então, é uma empresa em que você tem o ingresso também, as receitas e as despesas. Mas não precisa dar lucro. Realmente. Quando acontece dessa balança ser mais forte a questão da despesa, aí gera o quê? Um déficit. Todo mundo fala assim, é um déficit, um problema fiscal, um problema fiscal. É exatamente essa diferença aí que é o problema. Que um déficit, quando a gente tem o nosso orçamento estourado, a gente vai no banco, pega o dinheiro emprestado, o que a gente paga? Juros. E é o que acontece com os nossos municípios, nossos estados e nosso país. Então, a gente não consegue equilibrar, e para que a gente equilibre, a gente busca o quê? Dinheiro emprestado. E a dívida maior nossa não é a dívida externa, a dívida maior nossa é a dívida das pessoas que aplicam, que compram letras do Tesouro, compram a dívida pública, que investem na poupança, investem em aplicações, e o governo paga um juro muito maior do que esse juro da Selic. Então, esse é o descontrole. E como o Estado ele não produz, ele vive numa receita que vem do próprio cidadão, o cidadão precisa se interessar, porque ele é sócio, ele é dono do Estado. Uma escola, por exemplo, o aluno chega na escola, chega na sala de aula, vê lá a carteira, vai lá, desenha um coraçãozinho, rabisca, ou a parede começa lá, escreve umas coisas na parede, e aí ele pensa assim, o que eu posso fazer, porque bem entendo, aqui é do Estado, é de graça, e aí é que ele se engana, é dele, que o dinheiro sai do imposto que ele paga, que o pai paga, que a mãe paga, que a família paga, que todos pagamos, então nós somos sócios. Então a escola é pública, mas não é de graça. E aí a gente pode pensar em tudo quanto é situação. E hoje, com a questão da pandemia,
vem nos mostrar da importância da educação fiscal, não só para o nosso país, não só para a nossa cidade, nosso estado, para o mundo todo. Os estados todos se endividaram para cobrir o rombo da pandemia. E os estados, se não houvesse os estados para cobrir, ninguém. As pessoas iam morrer e não ia ter condição. E nós temos um privilégio aqui no país de algo que a gente não dá valor, que é o SUS. Se não houvesse o SUS, que nós estamos vivendo uma situação muito ruim, estaria muito pior a situação. Verdade. Aí, José, mas para a gente entrar na parte da educação fiscal, não é uma iniciativa de governo, não é uma iniciativa de um grupo político, é uma iniciativa de Estado, é uma política de Estado. Exatamente. Por que é importante essa questão da educação fiscal e como é que ela funciona na prática? Como é que o cidadão, esse conhecimento e essa educação chega no cidadão? Sim. Esse programa, Bruno, ele começou há 24 anos. Na realidade, ele começou até antes disso, nos anos 90. Exatamente, era uma situação de muitos problemas fiscais do país, onde houve uma cobrança dos credores internacionais, que a dívida externa era grande. Como que vocês querem pegar dinheiro emprestado? Bruno? Aí, de repente, eu peço um dinheiro emprestado para você, mas como é que você vai me pagar? Você não dá conta de administrar suas contas? Você está deixando o povo não está pagando já perguntou para o Estado, você não está cobrando tributo, está vazando aí, sonegação, pirataria, contrabando e outras coisas mais, né? Aí resolveram criar um programa nacional de educação tributária, visando o quê? A diminuição da arrecadação, a diminuição da sonegação, aumento da arrecadação, no propósito de poder garantir os compromissos internacionais. Isso no nível nacional, quem articula é a Receita Federal. Na realidade, foi criado dentro do grupo, que é chamado CONFAS, Conselho Nacional de Fazenda, Política Fazendária. Esse CONFAS reúne todos os secretários de Fazenda e Economia dos estados e define as políticas da tributação. Se o Estado quer, por exemplo, muitas vezes dar uma isenção em tudo, em muitos casos que vai ter que ser consultado e tem que ser votado por unanimidade. E aí foi criado esse programa só com a vertente tributária inicialmente, em 1996. Mas em 1999, diante da realidade que muito desperdício do dinheiro público, não só na corrupção, mas no desperdício em si, são as obras que faz sem planejamento, que às vezes não funciona, começa uma obra e para. Porque o que acontece no Brasil, a corrupção é bem menor que isso, que esse desperdício. Quantas obras paradas, quantas obras que um governo começa, o outro não termina. E aí criou-se o Programa Nacional de Educação Fiscal. E esse programa, ele é para toda a sociedade, toda a sociedade. Se a gente for colocar, disponibilizar de uma forma didática, ele é para a educação básica, que envolve do ensino fundamental infantil até o universitário, incluindo os últimos níveis, e a questão da comunidade universitária. O funcionário público é importante nesse processo, né? São os 3 níveis de educação, o funcionário público e a sociedade civil. Sociedade civil. Então, todos têm o direito de conhecer desse programa. O senhor falou para mim, em off, que um advogado tributarista começou esse programa na cidade de Anápolis também, na questão do municipal. Como é que ele fez isso para ele motivar a sociedade organizada a levar esse conhecimento aí da educação fiscal? Era pura e simplesmente uma situação que ela ficou indignada, a pessoa, né? Uma advogada, mulher. Ela ficou indignada porque os clientes dela chegava nela, doutora,
como que eu faço aí para diminuir os tributos, pagar menos tributo, ou não pagar tributo? Ela pensou, mas vem cá, eu estou aqui defendendo uma causa de um dinheiro que vai servir para toda a população. Ela começou a ficar revoltada com essa situação. E até pensava até em mudar o ramo de atividade dela. E aí, quando ela descobriu que existia esse programa de educação fiscal. Aí nós temos um curso que chama curso online, curso de disseminadores de educação fiscal. Ela nos procurou, a gente orientou, ela fez a inscrição, fez esse curso. Esse curso, no final, a pessoa faz um projeto ou um plano de ação e ela começou a colocar isso em prática. Ela foi na Secretaria Municipal de Educação de Anápolis e pediu um favor deles, me arruma uma escola para fazer um projeto aí, tudo. Ela já tinha desenvolvido um projeto com uma escola estadual. Ela me pediu, falei, não, você vai apresentar. Como que é o processo dela? Ela dava uma aula para os alunos sobre os tributos federais, estaduais e municipais, as competências, quem arrecada esse, quem arrecada aquele, quem arrecada aquele. E depois, no processo dela, ela elegia um prefeito na sala e elegia um governador e o presidente. E aí as demandas dos alunos, aí agora vocês vão pedir, o que vocês vão pedir? Aí um pediu uma creche, prefeito, passa o dinheiro para ele. Ah, eu quero uma escola do ensino médio, governador, dinheiro para a escola do ensino médio. Ah, eu vou querer uma universidade pública, presidente, dinheiro para a universidade. Foi assim, de uma forma tão didática, que os alunos entenderam da importância do tributo, a importância do tributo para a sociedade e quem ficava com esse dinheiro, quem tomava conta desse dinheiro. E esse processo foi tão assim, muito bem desenvolvido, que ela começou a fazer escolas e a mídia foi lá um dia e fez uma reportagem. O povo ficou encantado com o trabalho dela. Olha, sem ganhar nada, sem ninguém pedir isso para fazer, motivada pela educação fiscal, porque ela gostou do programa e começou a fazer. E aí foi que criaram uma lei e um decreto, né, na atual gestão. Municipal. E o programa já tem 2 anos. Programa Municipal de Educação Fiscal, porque esse programa ele funciona nas 3 esferas. Os órgãos federais, principalmente a Receita Federal, os órgãos estaduais, que envolvem as fazendas juntamente com a educação. Esse programa não funciona sem a educação, entendeu? E municipais, as finanças ou fazendas municipais, juntamente com a Secretaria de Educação. E aí, onde que criou esse vínculo muito bonito entre as instituições. Aqui em Goiás nós temos outras instituições envolvidas, nós temos a Controladoria do Estado, da União, nós temos o Ministério Público, a Receita Federal, a UEG, certo? A Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quer dizer, um programa que a gente não tem aquela exclusividade, não é só você, só eu, não. Esse é um programa de participação, um programa amplamente democrático, uma prática democrática. Às vezes, o José Humberto, a população ela enfatiza tanto a figura do prefeito, do governador, do presidente, porque eles têm a chave do cofre na mão, né? Então, eles que dão incentivo, às vezes eles abrem mão de arrecadar para incentivar uma atividade econômica, ou tem vezes também que eles apertam a mão também em cima de uma determinada classe, aumentando tributo, aumentando renda, e distribuindo esses recursos, né, para determinadas áreas. Mas também aí se esquece do outro agente importantíssimo, que é os legisladores, né, porque os legisladores, por exemplo, o vereador ele aprova os planos plurianuais no final do ano, para disseminar o que é que vai ser gasto no ano seguinte, né? Nós estamos chegando no final do ano aí, 15 de novembro é a eleição, nem sei se as câmaras já estão discutindo o orçamento do ano que vem, que o próximo prefeito ou prefeita, qualquer cidade brasileira, possa assumir aí para 2021 e já tem no rombo aí também da pandemia, né? Como é que entra o legislativo, tanto municipal, estadual e federal, dentro do programa de educação financeira? Na realidade, é muito pertinente a sua pergunta. O legislativo entra no papel de fiscalizador. Ele vai o quê?
a peça orçamentária ela é feita, é discutida com a sociedade, e é importante que o cidadão ele não elegeu um candidato, elegeu um plano de governo. E esse plano de governo precisa de dinheiro. E para que seja desenvolvido esse plano de governo, nós precisamos de fazer um orçamento. Esse orçamento ele é aprovado aonde? Nos legislativos. Né? Ele não é, pura e simplesmente, o prefeito não pode fazer um decreto lá, o governador um decreto, sem passar. Por quê? É um órgão fiscalizador, inclusive é um órgão auxiliar dos tribunais de conta. Os vereadores são auxiliares dos tribunais de contas do município. Os deputados estaduais, ao Tribunal de Contas do Estado. Aos federais, Tribunal de Contas da União. São órgãos fiscalizadores. Então, eles fiscalizam não só essa questão da arrecadação, como a aplicação. Tanto é, Bruno, que de 4 em 4 meses, ou o prefeito, ou o secretário de Finanças, ou secretária de Fazenda, ou o ministro da Fazenda, vai no parlamento mostrar, prestar conta de 4 em 4 meses, quanto que se arrecadou, quanto que é o endividamento, como se aplicou. E ali, essa audiência não é só para deputado, não. Infelizmente, quando eles vão fazer isso aí, sabe, aqui na Assembleia eu já acompanhei uma vez, uma secretária foi prestar conta. Tinha 5 deputados, a Assembleia tem 41. 5 deputados, sendo 2 ou 3 da situação, ou 2 da oposição, e um grupo lá de uns estudantes que estavam acompanhando assim, não tinha nem 10 pessoas. Quer dizer, era para estar cheio. Porque aquelas pessoas ali podem intervir e falar assim, gostaria de saber por que o Vale Transporte, né, o passe escolar, por que não saiu o dinheiro do passe escolar, por que está limitado o passe estudantil, né? Por que o transporte, não pagou o transporte estudantil lá? Começa a questionar, né? E aí é super interessante. É obrigatório, isso é obrigatório. Então, é onde que eu falo para você, naquela balancinha, onde que tem receita e despesa, no meio tem o quê? Lei. Aí entra a lei, a Constituição, entra a lei de responsabilidade fiscal, foi criada, né, nos anos de 1998, por aí. A lei de responsabilidade fiscal, na sua opinião, ela está sendo aplicada corretamente ou não? Corretamente. Nós já deparamos um problema seríssimo aí, uma presidente da República foi afastada por conta dessa questão orçamentária. É muito sério. Isso é muito sério. Nenhum mandatário pode chegar ali, não vou gastar de qualquer jeito. Muitas vezes ele tem que pedir. Por quê? Porque ela foi fazer uma emenda, ela ultrapassou o limite e ela tinha que pedir autorização. Tanto é que na pandemia teve um exemplo claro. Teve que declarar o quê? Estado de calamidade pública, um estado de emergência, um estado de guerra. Para quê? Para que não abrisse só o cofre, mas o estado endividasse. E quem endivida, quem tem condição de endividar mais, é o governo federal. Foi antes que fez esse endividamento. Foi só no Brasil? A França, Estados Unidos, Inglaterra, todos torraram dinheiro, estão torrando lá, torrando. Quer dizer, isso daí precisou passar pelo Congresso. Então, é um exemplo muito claro que isso daí funciona. Agora, onde entra o cidadão nisso aí? O cidadão, ele elege o deputado, ele elege o vereador. Então, ele tem que eleger um vereador ou um deputado que realmente atua, que cobre isso, que acompanha esse orçamento, que fique o dia todo, todos os dias, olhando os portais de transparência. Você sabia que os portais de transparência nossos são dos melhores do mundo? Os melhores do mundo, só que nós não conhecemos. Se você perguntar numa classe estudante universitário, qualquer curso, até curso de ciências contábeis, direito, você acha um gato pingado lá que acessa lá. Portal de transparência é uma das coisas mais importantes que existe. Então, o poder fiscalizador da população é muito mais forte que o deputado, porque o cidadão está ali no dia a dia e está acompanhando. Você mora em Rio Verde, de repente surge lá um anúncio de uma construção de uma creche.
Aí você vai lá e olha no portal de transparência, a prefeitura recebeu um recurso federal para construir aquela creche. Aí passa um tempo, você chega no prefeito, mas vem cá, cadê? Não, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas vem cá, mas é aquele dinheiro que entrou do recurso federal? Onde ele foi? Quer dizer, está ali claro, você pegou aquele dinheiro, você jogou em outro lado. Você, cidadão, pode fazer isso. Ô, José. É interessante, e isso aí facilita tudo, facilita tudo. Então, hoje nós temos exemplos, Bruno, dos observatórios sociais, inclusive o Verde tem um observatório social. Os observatórios sociais estão economizando bilhões de reais exatamente nessa ótica, fiscalizando as compras, as licitações, então, isso é o poder da sociedade. Então, um exemplo do observatório aqui, que ele ajudou a reduzir combustível da Câmara de Vereadores, somente com o relatório que eles apresentaram para o presidente. Então, eles apresentaram esse relatório para o presidente, questionando, né? Porque compararam as cidades, tanto Maringá como Rio Verde, principalmente uma população semelhante, ou Maringá maior que Rio Verde, eu acho que Maringá maior que Rio Verde, e lá o gasto de combustível era menor do que aqui. Então, aí eles questionaram os vereadores aqui, e com isso forçaram eles terem uma mudança de hábito, porque isso pegou muito mal na época, né? Mas eu não sei se o povo tem cabeça, memória boa, mas o observatório ajudou bastante nisso daí. O observatório, Bruno, ele funciona o seguinte, ele antecipa a coisa, entendeu? Às vezes você está fazendo uma licitação, você é o prefeito, né? Eu sou o presidente do observatório, eu chego com você, Bruno, o que você está comprando? Esse computador aqui, esse notebook aqui, por 10 mil reais. Esse notebook aqui eu compro ali na esquina por 2 mil. Você está pagando 10 mil e você vai comprar 100. Você vai comprar 100 por 10 mil, 1 milhão. Com esse dinheiro, eu compro muito mais. Eu compro 500 computadores. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu estava esquecendo, mas essa pergunta não pode passar. As leis de licitação precisa ser modernizada para ajudar também na melhoria da compra, na agilidade também da compra pública, também na qualidade da obra pública? Aí que entra o seguinte, na realidade as leis, elas precisam ser mais o quê? Acompanhadas pela sociedade. As leis, elas são muito boas, é lógico que tem alguns aprimoramentos, alguns ajustes, elas são excelentes, entendeu? Porque, na realidade, você fala assim, vai comprar porcaria, vai comprar porcaria. Não, mas você tem que ler o termo de referência. Termo de referência. Tem um caso emblemático. No município lá de Minas, tinha muito escorpião, né? E inseticida não acaba com escorpião. Aí descobriram que galinha era bom, vão comprar galinha. Aí fez um edital. Um belo dia, chega na porta da Secretaria de Educação uma carreta frigorífica de galinha congelada. Foi corrupção? Não, o cara não leu. O cidadão também tinha que estar ali para olhar isso. Quer dizer, o dinheiro foi aproveitar para a merenda, mas não acabou com o escorpião. Era galinha viva, para colocar na escola para comer os escorpião. Você tem uma ideia o tanto que é importante. É importantíssimo. Então, os observatórios estão sendo muito pedagógicos. Hoje, no Brasil, nós temos aí menos de 200 municípios com observatório social. Mas o efeito de economia é fantástico. E ninguém está ali para acusar prefeito, nem vereador, não. Gente, vamos corrigir. O dinheiro é nosso. Sobra mais. E às vezes a gente acompanha até a entrega do produto. E trabalha até calado, né, José? Porque eles trabalham até quietinho, né? Mal aparecem. O daqui de Rio Verde tem essa vantagem, tem essa qualidade. Mas na realidade é o seguinte, há uma prestação de conta, de 4 em 4 meses, igual faz o poder, eles fazem a prestação de conta do que eles interviram, o que eles economizaram. Isso é importante para motivar a sociedade a apoiar e ajudar. Motivar as instituições para aprovar. E o bom do observatório são duas coisas. Não tem filiação político-partidária, não pode ter, e não pode ter vínculo com o município, com o Estado. Por exemplo, eu sou auditor, eu posso ir lá dar uma palestra para o observatório, eu posso auxiliar o observatório, um auditor da CGU, da CGE dá a palestra, um auditor da Receita dá a palestra para o observatório, para
formar, para capacitar. Aí que entra a educação fiscal, na capacitação. Nós tínhamos um programa aqui com o Conselho, inclusive Rio Verde também teve capacitação de conselheiros. Nós entramos e nós buscamos uma profissional de Minas, que ela é expert no assunto de termo de referência, que ela orientava o pessoal. Falava, ó, vocês estão aí no celular aí, vamos olhar aí, abre aí no celular, prefeitura. O que está tendo licitação? Ela começava a dar as dicas para as pessoas. Né? Quer dizer, um trabalho assim que realmente tem. Né? E o pessoal da CGU foi lá, não, vamos fazer uma fiscalização lá no posto de saúde, vamos olhar lá, vamos checar, vamos lá na escola, vamos lá na creche. Coisa prática, prática. Isso é educação fiscal. Educação fiscal é mostrar para o cidadão que ele tem que exercer o poder dele. E não precisa ser só através do representante. O artigo 1º fala representante e diretamente. Ou diretamente ou indiretamente. O Observatório Social é um exemplo, que é diretamente. Ô José, quando o senhor escuta uma frase assim, o Estado é pesado, o Estado é inchado, o Estado é ineficiente, o Estado não produz, o Estado sufoca o cidadão, o pagador de impostos, mas geralmente essa frase vem de pessoas que não conhecem o Estado por dentro, não sabem como é que funciona a máquina estatal. Isso é tudo fruto também de uma falta de uma política de educação fiscal, né? Exatamente, exatamente. Que a educação fiscal, um dos objetivos dela, Bruno, é diminuir essa distância entre cidadão e cidadão e Estado. Por quê? Porque o Estado depende da sociedade. O Estado arrecada os tributos não é para lucrar, não é para construir uma empresa, não é para capitalizar. O capital é o quê? É o serviço público. Quantas vidas são salvas? Uma vacina. Qual a importância de uma vacina? Que às vezes o cidadão não vai lá vacinar, pega a doença, o Estado tem que bancar. Né? Qual a importância de respeitar uma lei de trânsito? Provoca um acidente, um UTI. Quanto custa um acidente de trânsito? Quanto custa aquela ambulância que vai buscar as pessoas lá? Então, quer dizer, é uma conjugação de esforços, é uma parceria, é uma sociedade realmente. E se o cidadão não participar, não existe governo, não existe vereador, não existe deputado que vai resolver o problema. Porque o problema é coletivo, o problema depende das duas partes. E outra coisa, assim, para que eu vou fazer um tratamento de câncer em Barretos, sendo que minha cidade pode ter um hospital do câncer do meu lado aqui? Para que eu vou fazer fisioterapia lá no Saracubicheco, no ACD, se meu município pode ter isso aqui também? Né? Então, olhar para tudo isso, olhar para a pauta do deficiente físico, olhar para a pauta também das pessoas com problemas oncológicos, problemas de morador de rua, porque, diria um antigo candidato aqui, dinheiro tem, falta projeto e também falta conhecer a máquina pública, né, José? Exatamente, falta principalmente, Bruno, participação social. Cidadania ativa. Cidadania ativa. Não é cidadania para receber as coisas, não. É cidadania para garantir aquilo que é prioritário. Então, o governo que trabalha em conjunto com a sociedade está ali participando, tem município aí que o prefeito fica feliz da vida que quando chega lá tem um observatório. Nossa, meu dinheiro vai ser economizado, eu vou poder aplicar o dinheiro aqui tranquilo, porque eu sei que tem gente que está de olho nele. Os orçamentos participativos, José, o que você acha dessa ideia dos orçamentos participativos? Era uma ideia forte na década de 90, que parece que entrou no ano 2000 e morreu, né? Exatamente, mas isso depende de quem? Da população. A população tem o direito de cobrar do administrador público uma participação nisso aí. O planejamento. Ninguém pode planejar sozinho. Como que você vai falar assim, não, vou construir, a prioridade é construir a escola. Não, a prioridade é asfalto, sem você ouvir a população. Sem você ir lá no bairro, saber o que está precisando, ouvir as pessoas. Então, o melhor governo é aquele que ouve a sociedade, que trabalha em conjunto com a sociedade, desde o planejamento, da construção do orçamento. E aquele que o cidadão realmente participa. O interesse é o quê? O meu interesse é construir uma creche. Está precisando de uma creche. O meu interesse é o quê? É construir um posto de saúde.
E Rio Verde tem um exemplo muito claro, importantíssimo. A sociedade ajudou a reformar a cadeia. Isso é um exemplo de cidadania fantástico. É um exemplo para o Brasil. Quer dizer, nós precisamos saber que nosso poder nós temos que exercer. Se nós não exercermos nosso poder, delegar, que o nosso negócio é delegar responsabilidade. Não, o culpado é o fulano. Não, o culpado é o ciclano. O culpado é isso, é o governador, é o prefeito, é o presidente. O culpado, cada um de nós tem um pedacinho da culpa. Só para o telespectador, só para me relembrar o telespectador de Rio Verde e para quem está me acompanhando em qualquer lugar do Brasil, porque hoje a internet não tem divisas geográficas mais, eu posso falar em qualquer lugar do mundo nesse momento aqui, são 19 horas e 52 minutos aqui, a gente está falando aqui de Rio Verde, interior de Goiás, eu estou em Rio Verde, meu amigo José Humberto acredita que está em Goiânia, né, José? Está em Goiânia? Isso. Uhum. E o que acontece? Aqui o presídio, né, a CPP, que é a Casa de Prisão Provisória, era no centro da cidade. Então ali eram muitas fugas, um sistema antigo, então era muito fácil ali do pessoal furar parede, furar túnel. Tinha uma horta comunitária também que presos utilizavam para fazer rota de fuga. Moradores ali da região inúmeras vezes foram pegos como reféns também, para esses presos puderem fugir. Então a sociedade se organizou, o conselho da comunidade, o conselho comunitário se organizou e tem a área do presídio já daqui da cidade de Rio Verde, e do lado do presídio foi construído essa casa de prisão provisória, que parece que cotada, se fosse para ser uma obra pública, ela custaria 3 vezes mais com a mesma estrutura que ela foi entregue pela sociedade. Inclusive, ela foi entregue toda imobiliária, né? Então, móveis, camas, colchão, toda a estrutura da casa de prisão provisória, ela foi doada com a parceria tanto de empresários como da sociedade civil organizada também, que fizeram vários eventos na tentativa aí da construção da nova casa de prisão provisória. Próximo passo que eles estão dando agora, os advogados do bem agora já é outro grupo, né? É a reforma da maternidade Augusta Basta aqui, que já está tendo algumas reformas aqui, está tendo algumas melhorias também, mas é um fruto de uma participação popular que dá resultado, né, José? Não tem dúvida, Bruno, o programa de educação fiscal ele não dá errado. Qualquer lugar, né? Nós temos exemplo aí de um colégio militar de Jataí, que ganhou o prêmio em 2016. A Major lá, um exemplo, pequeno, mas foi muito mais coisa que ela fez. A nota fiscal goiana foi lançada em 2015. O município de Jataí tinha 900 contribuintes cadastrados para colocar o CPF na nota. Com a população de 90 mil habitantes. Exatamente. Ela, em menos de 2 meses, ela com os alunos, arrumaram os computadores lá, a prefeitura cedeu o modem e alugou as tendas. Eles iam para as feiras, eles iam para o shopping, eles iam para outras escolas e cadastraram, eles dobraram praticamente. Foi de 900 foi para 1.500, em menos de 2 meses de trabalho. Um exemplo. Aí depois fez um trabalho sobre a questão da corrupção, fez um seminário não, na época um estilo de seminário, mas conseguiu 1.500 pessoas no centro de convenções, quer dizer, um trabalho fantástico. Ela trouxe os candidatos a prefeito para ser perguntado na escola na época da campanha. Fizeram umas perguntas lá. E os alunos elaboravam as perguntas e perguntavam. Gente, é isso que é o processo. O processo nosso é a educação. E a educação fiscal, ela é mais do que nunca, ela quer mobilizar e motivar as pessoas para educar integralmente. A matemática utilizada para controlar as contas. A entrevista tá bacana, só que eu já comecei tão empolgado e eu esqueci de convidar o meu amigo telespectador, que ele pode participar do programa hoje aqui. É um tema que eu gosto mais, tributação, porque se não faz escola sem dinheiro, não faz posto de saúde sem dinheiro, então, e a gente tem que incentivar a população a participar dessas coisas. Então você pode mandar a pergunta aqui para o José Humberto aqui, ele que é da Educação Fiscal da Secretaria de Economia do Estado de Goiás, aqui no 64 99277-5578,
ou aqui na live do Facebook. Eu tenho a participação da Selma Luzia Viana Lozada, que diz: parabéns pela ótima abordagem sobre educação fiscal. A gente também, José, uma pergunta que eu dentro dessa questão da escola de Jataí que você fala, sobre a nota fiscal goiana. Como é que funciona esse programa e qual que é a importância do cidadão, tudo que ele comprar, ele exigir a nota fiscal. Além da garantia de produto que ele tem, né, ele também vai estar contribuindo além com a arrecadação do seu município. O município tem por percentual da arrecadação do ICMS também, gerado com a emissão de nota, né, José? Exatamente. A importância é capital, porque quando a gente deixa de pedir uma nota fiscal, a gente tira. Oi? Assim, quando a gente deixa de pedir uma nota fiscal, a gente tira um recurso que pode voltar para construir uma creche, uma escola. E é interessante, Bruno, desse imposto, como você falou, o ICMS, um quarto dele é distribuído para os municípios. Um quarto. Então, o município tem um percentual de acordo, e esse percentual ele é feito de acordo com a quantidade de operações registradas. Por exemplo, o fazendeiro quer transferir um gado de um pasto para outro, uma fazenda para outra, o ideal é que ele vá, faça. Ah, não é tributado, vai lá e tira a nota. Vai transferir um cereal para o armazém, não vai gastar nada. É só o valor da nota. Você vai lá, tira a nota. Por quê? Aquele valor vai criar um índice. E quanto mais registrado tiver, quanto mais nota tirar, melhor vai ser o índice. Então, o município passa a arrecadar mais esse ICMS por conta dessas operações registradas. Interessante, vamos dar um exemplo aqui da educação, da importância do ICMS, que é o imposto da nota fiscal, é o imposto da energia, é o imposto das ligações telefônicas, o imposto do transporte e passagens entre municípios, entre estados. Esse tributo, 20% dele, ele é uma verba separada para o Fundo de Manutenção da Educação Básica no Brasil. 20%. IPVA. Os carros emplacados em Rio Verde. A arrecadação é do Estado, né? A metade do valor do IPVA vai para o município onde que é emplacado. Então, 20% do IPVA vai para o Fundeb. 20% do imposto de herança e doação, quando a gente recebe uma herança ou uma doação, a gente paga o imposto. 20% vai para o Fundeb. Aquela participação do governo federal estava 10%, agora vai crescer um pouco, vai até os 23%. Aquela participação é mínima, a maior participação é os tributos aí estaduais. Então, a importância disso é fantástica. Você está deixando, às vezes, de garantir uma escola de qualidade por conta de não pedir uma nota fiscal. E aí, de repente, você vai cobrar do prefeito, do governador, não, eu quero escola boa, eu quero isso, aquilo. Duas situações. Primeiro, eu peço nota. Segundo, eu vou lá e quebro a escola. O rabisco lá tudo, eu quero ventilador, eu quero fechadura, eu quero porta, risco o banheiro, quebro as torneiras do banheiro, roubo a escola. Ah, não, isso é do Estado, isso é dinheiro é meu. Né? E aí depois vai cobrar. Não, o prefeito é vagabundo, o prefeito não trabalha. As políticas são tudo... Então, como você consegue acusar as pessoas sendo que você não está fazendo sua parte? Então, essa consciência a educação fiscal faz. E quando o aluno tem essa consciência, Bruno, ele começa a valorizar a escola. Não, nós vamos pintar essa sala de aula, que já aconteceu lá em Goiás, na cidade de Goiás, que alunos do ensino infantil fizeram um mutirão lá, reformaram a sala, que o prefeito chegou e não conhecia a sala de aula, porque os meninos, que as professoras participaram do encontro lá, levaram uns videozinhos para as crianças fizeram a reforma. Isso é fantástico, isso é uma coisa que existe, e não é só aqui, existe em vários lugares do Brasil. Esse programa, ele está além do Brasil. Tem 11 países da América Latina que trabalham no programa de educação fiscal, tem país da África que trabalha,
tem parceria com a Europa valoriza esse programa, porque a reconstrução da Europa, boa parte foi no programa, mais ou menos, na concepção do programa de educação fiscal, a época depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um programa super importante que todos os países do mundo precisa ter. Porque quando o povo vai lá e aglomera, você vai gerar mais despesa no UTI, você vai gerar mais morte, você vai desencadear mais doença para os médicos vão pegar doença, não vão ter condição de atender a população, vai matar os policiais, como está matando, está adoecendo policial. Quer dizer, e aí você vai cobrar do Estado, é o governador que é culpado, é o prefeito que é culpado, você não está fazendo, você está fazendo sua festinha, sua farrinha ali. A pandemia está mostrando isso toda hora, toda hora. A França agora está retornando por conta de jovens que estão reunindo, 17 a 21 anos lá. Isso provoca um problema seríssimo. Está todo mundo sabendo disso. Envolve principalmente a vida humana. Quantas vidas humanas estão perdendo aí? Pessoas poderiam viver mais, que é o mais importante, saúde. Qual o resquício disso para a saúde nossa? Com a sua experiência que você tem aí com a questão da tributação, você acha que quantos por cento das operações que exigiriam emissão de nota fiscal, quantos por cento dessas operações que realmente são emitidas notas fiscais no estado de Goiás? Eu acredito que mais da metade não são emitidos. A gente vê, por exemplo, feiras especiais, feira que o povo vai lá comprar roupa, ninguém pede nota fiscal, vai lá e compra. Né? Olha a Rua 44 em Goiânia. Quantas feiras lá, e lá são coisas grandes, os ônibus saem carregados com mercadoria. Quer dizer, tá enriquecendo, tá gerando, gente, tá gerando, tá bom, mas e o serviço público? E o atendimento hospitalar dessas pessoas que trabalham lá? E a escola e as creches para aqueles funcionários que estão trabalhando lá nas bancas? Quem vai pagar isso? É o tributo que está deixando de ser arrecadado porque o povo não pede nota fiscal. O povo não pede nota fiscal. Acho que isso é bobagem, não. O governo está roubando. Eu faço a continha básica, Bruno, quando eu falo assim, a corrupção chega a 10%. A sonegação é 100%. Concordo. É 100%. É muito maior. Sonegação é pior do que a corrupção. Muito pior. E outra coisa, mais que a corrupção, é o desperdício. Aí entra a questão da nossa fiscalização. Vamos construir o quê? Um hospital, uma creche? Vamos ver o que é prioritário. De repente, você vai construir uma coisa que não é prioritário, vai ficar vazio, não vai funcionar. Tem muita obra aqui no Brasil que está parada. Compra um equipamento obsoleto. Compra o equipamento que não funciona, compra um remédio que já está vencendo. Então, são coisas importantes. Aquela questão das galinhas lá, que eu citei o exemplo. Não era galinha morta, era galinha viva. Para comer os escorpião. Interessante, né? Então, José, são coisas... Mas pegando o exemplo do Colégio Militar de Jataí, que eu achei interessante. Então, os alunos, né, motivados, né, conhecendo a prática da educação fiscal, foram para a rua, foram para as praças, para as feiras, cadastrar o consumidor para que ele pudesse receber os benefícios da nota fiscal goiana, né? Exatamente. Que seria interessante replicar isso em vários municípios de Goiás, não? Sim. Então, na realidade, a escola é um ambiente privilegiado, Bruno, porque as pessoas que estão na escola, o jovem, ele não tem, muitas vezes, a cultura errada. Nós já estamos com uma certa idade, nós adquirimos muitos hábitos errados. A nossa cultura, muitos vícios, né? A qualidade nossa, às vezes, deixa a desejar. Mas um aluno que está com a cabeça, assim, sem muita coisa, sem muita coisa errada, né? Seria ações, não digo ações, manias, né? Achar. Um aluno, ele pode produzir um efeito fantástico, porque o aluno pode, além dele melhorar aquele ciclo dele, ele ensina para o pai e para a mãe. Ele leva para o pai e para a mãe, ele leva para o vizinho, ele leva para a rede social, porque eles são muito fortes na rede social, eles são bons demais no celular. Isso pode levar. Tanto que existe paródia, existe atos, existe músicas,
os alunos fazem. O Colégio de Caldas Novas, a professora de matemática está trabalhando matemática no saneamento básico. O saneamento básico como diminuição de doença, diminuição do custo de internações. Os meninos estão gravando vídeos lá, falando da importância de fechar a torneira quando você vai escovar os dentes, da importância de você economizar água, da importância de você pedir uma nota fiscal. Então, são coisas assim que as crianças fazem com graça, com amor, rindo. Todo mundo encanta, mas isso era tarefa que nós todos fazemos naturalmente. Às vezes nós temos vergonha. Às vezes a gente está numa fila lá no restaurante, tem 100 pessoas, só tem 2 enjoados que vai lá e pedir nota. A maioria quer saber, pega lá sua coisinha lá do coisa e vai embora. Vai embora. É nem saber. Também a questão que entra nessa nosso debate aqui é a questão da reforma tributária, né? Nós sabemos que hoje em dia essa sopa de letrinhas aí, ISS, ICMS, IPTU, FUST, Funtel, que é os fundos que vão para os fundos públicos também, que já é diferente, né? Tem também a contribuição, a diferença da contribuição para o imposto, né? Se eu não me engano, a contribuição ela é federal e o imposto ela é estadual, se eu não me engano. Eu acho que eu ouvi algum deputado falando isso aí. Se eu estiver errado, você vai me corrigir daqui a pouco. Mas você acha que eu vejo uma preocupação no Congresso Nacional em simplificar o imposto, né? Diminuir carga tributária também, que às vezes pode ser agradável de início, mas pode ser perigoso lá na frente. Pode faltar a escola, pode faltar a segurança pública. A carga tributária. Goiás mesmo hoje tem um déficit de policiais militares grandioso, grandioso. Então, assim, ainda vai diminuir ainda mais a arrecadação do Estado, isso é perigoso, né? Exatamente. Na realidade, é algo que você tem que... Quando você tira um tributo, você tem que saber como você vai repor. A questão da carga, da questão tributária do Brasil, o Brasil está entre as 35 cargas tributárias do mundo. O problema do tributo do Brasil é a questão, às vezes, da injustiça. Porque a maior carga tributária, a maior arrecadação de tributo é o tributo indireto. O tributo sobre o patrimônio, o tributo sobre a renda, ele tem menos arrecadação. E eles são mais justos. Eles são mais justos. Então, precisa rever essa ótica, que a reforma tributária que está correndo lá para simplificar, não está verificando isso aqui. Existe um tributo na Constituição, está lá na Constituição, mas nunca ninguém teve a coragem de fazer um projeto de lei, que é o imposto sobre grandes fortunas. Está lá, letra morta. E assim, é uma coisa, é uma migalhinha, mas essa migalhinha, tirar daqueles que têm um patrimônio X, lá não sei quantos milhões que seria considerado, você conseguiria arrecadação fantástica, que você conseguiria suprir a saúde e a educação com folga no Brasil. Financiaria o Brasil, né? Certo? E é uma coisa clara, os outros países, os países da OCDE, que são os países de maior desenvolvimento, eles têm essa ótica diferente. Tem país com a carga tributária, tem país que está cobrando 60% sobre o imposto sobre a renda, 50%. Tá? Em compensação, o imposto indireto, que é o imposto da mercadoria, ele é bem mais baixo. Então, precisa haver essa inversão. Porque, na realidade, quem mais paga tributo no Brasil é a pessoa que ganha um salário mínimo. Por quê? Porque ele vai no supermercado, ele paga o mesmo tributo um litro de leite do que a pessoa que ganha 100 vezes o salário dele. Então, em relação ao salário dele, ele paga mais. Se você não mudar essa ótica, não adianta você só simplificar e tal. Aí é maquiar. Por quê? Porque, na realidade, um dos princípios da educação fiscal chama-se solidariedade. Solidariedade, sabe o que é? É você tratar os iguais de forma os desiguais de forma desigual. É você pegar o tributo maior daquela pessoa que pode, que tem condição, e distribuir para aqueles que têm menos. Na realidade, você faz essa ótica fantástica. Então, quando você investe numa política pública, né, de saneamento básico, de educação, né, de saúde,
você consegue melhorar um país. O problema do país não é crescimento, o problema do país muitas vezes é desenvolvimento. E aí, essas pessoas que têm condição de pagar, elas brigam. Elas brigam, não é possível, não é possível. Mas nós temos as maiores fortunas do mundo. Está aqui no Brasil, os maiores patrimônios mundiais, nós temos aqui os mais. Né? Então, essas pessoas se dizem, não, vou lá, não, vou ajudar, vou fazer isso. Não, não é esmola, não. É justiça. Nós precisamos trabalhar essa justiça. A importância do imposto sobre lucros também, e dividendos, sabe, ele seria ideal, principalmente nessa questão de época de aumento de preço aí. Sim. Por exemplo, se você tira o imposto sobre a produção, o arroz já não teria preço para ser tributado, ele chegaria no supermercado sem a tributação dele, porque não tributaria mais a produção, mas automaticamente a gente iria tributar lucros e dividendos, sim, tanto do produtor do arroz, tanto da cerealista que beneficiou o arroz, como do supermercado. Se o supermercado aumenta o preço do arroz absurdamente, ele vai pagar mais imposto sobre lucros e dividendos. Você então, tem razão. Automaticamente a gente vai conseguir segurar a inflação em cima dessas pessoas mais espertas aí, né? Na realidade, no Brasil, são menos de 100 mil pessoas que têm uma renda, para você ter ideia, a injustiça. Tem uma renda média de 350 mil reais mensais. Nessa ótica que você falou, de lucros e dividendos. Esse pessoal paga 1/3 do imposto com a maior alíquota que tem, que é os 27,5%. Só nesse pessoal aí, que dá menos de 100 mil pessoas, a gente conseguiria arrecadar para o país mais de 50 bilhões de reais. Só com isso. Só quando você cobrar, não é cobrar mais não, cobrar ele no teto, cobrar nos 27,5%. Certo? E o povo não tem coragem de fazer isso. Não tem coragem de fazer isso. Isso é questão de justiça. Agora, por isso que é importante ter um programa igual a educação fiscal, porque todos têm que saber disso. Uma coisa também, para explicar para o telespectador a tal da injustiça tributária no Brasil. O entregador de moto, o iFood, o Uber Eats, né, que está aí com a caixa aí de comida e correndo aí 12, 15 horas em cima de uma moto, aí ele paga IPVA da moto dele. E aí, se ele não pagar, ele para numa blitz e ela vai dormir no quartel, ela vai pro pátio do quartel. Agora, se a gente for na Baía de Botafogo, lá no Rio de Janeiro, ou no Campo de Marte, lá em São Paulo, lá nas suas aeronaves, jatinhos, né, helicópteros, os seus iates, né, jet ski, não pagam imposto. Né? Sim, e é uma briga que está onde? Sabe onde está parada essa briga, Bruno? Lá no Supremo. Está engavetado lá. Isso é super, super pertinente. Essa parte aí é super emblemática. É um exemplo. Nosso país tem jeito, mas o que temos que ter? Comprometimento, solidariedade, ética. Ética por quê? Preocupar com aquilo que é bom, aquilo que é o bem comum. Ética para melhorar a saúde para qualquer um. Porque quando é alguém acidentado, você chega no hospital de urgência, ele não pergunta qual é a sua renda, não. Ele não pede seu contra-cheque, não, ele te atende. Se você está acidentado aí na rua, o bombeiro vai querer saber de você, ou o SAMU vai querer saber quanto você ganha, não. Ele vai lá, pega você e leva. Então, essa ótica é cruel, é cruel. Agora, esse programa precisa ser fortalecido e precisa de pessoas igual você, que tem um poder assim, de comunicação muito forte, de divulgar, certo? Da sociedade cobrar, os municípios entrarem nessa jogada, os municípios precisam trabalhar, porque é no município que aparece o serviço, é na minha rua que surge o buraco na minha porta, é na minha rua que tem a lâmpada queimada, você fala que falta o remédio lá que eu vou buscar, é no município que acontecem as coisas, e esse programa tem que estar no município. Verdade. Tem que estar no município. É bom para o município, não só na questão da aplicação do recurso, como também na arrecadação. Você falou dos hospitais aí, o José Humberto. Eu lembro da situação agora dos Estados Unidos na pandemia, né? Porque lá não tem hospital público, lá não tem rede pública de saúde. O presidente Obama tentou implementar, mas o presidente Trump acabou
acabando com isso. Então as pessoas morriam nos hospitais dos Estados Unidos, o que acontecia? As pessoas não poderiam nem buscar o corpo do seu ente querido, porque se ele fosse lá para buscar o corpo, ele teria que se identificar e automaticamente a dívida, o custo hospitalar passa para aquela pessoa que se identificou lá no hospital lá. Então ela herda os custos hospitalares, são pesadíssimos, né? Uma diária no UTI a gente sabe que é um absurdo. Ninguém tem, com salário de trabalhador hoje em dia no Brasil, a gente não tem condições de pagar uma diária no leite UTI. E se não fosse realmente o sistema público e essa questão tributária, por isso que a gente tem que abrir a cabeça da população, porque a população está caindo nesses contos da sereia aí, sabe? O menos Estado e mais economia liberal. E quando vai, nós estamos vendo a economia liberal aí na questão do arroz, né? O Ministério da Justiça atua os supermercadistas, o ministro da Economia quer saber por que o ministro da Justiça atuou os supermercadistas, porque o Brasil é livre mercado, não pode interferir no mercado. Mas o mercado pode interferir na minha casa, pode meter a mão na minha carteira e tirar o meu salário. Né, José Humberto? A pandemia está mostrando isso. Quem está salvando a população da pandemia é o SUS. É o SUS. Quem está levando a vacina é o Sistema Único de Saúde. Quem dá o atendimento de urgência é o sistema que busca, são as ambulâncias públicas. Então, nós precisamos saber perfeitamente bem a função social do tributo e a função do Estado, certo? E a administração pública tem que ser pública de verdade, não é administração pessoal, não. Eu sou o prefeito, eu não vou estar administrando minha casa, não. Estou administrando a casa de 1 milhão de pessoas, de 100 mil pessoas, de 20 mil pessoas. Estou trabalhando para aquela população. Eu me dispus a trabalhar para eles. Então, tem que chamar eles para ajudar a fiscalizar, ajudar a descobrir quais as prioridades, ajudar a não jogar lixo na rua, a não entupir bueiro, a não botar lixo, provocar fogo aí, que vai dar problema de respiração, o pessoal com esse problema dessa questão do vírus aí, com esse problema de poluição, quer dizer, isso é um custo, isso é custo, todos pagamos. Então, tira o Estado com a situação dessa que nós estamos vivendo, tira o Estado, né? Você precisa pagar um policial para ir num jogo de futebol apartar a torcida, o cara não se comporta, então não pode ir para o estádio. Para que estádio? E o evento futebol. Quando a polícia para acabar a festa, sempre não pode ter festa, o cara não podia fazer festa. É porque a polícia para adoecer e morrer lá, quer dizer, precisa disso? Isso é custo. Isso nós pagamos. O evento futebol é privado, ganha burras de dinheiro, e o Estado tem que financiar a segurança para eles ainda. Exatamente, torcida organizada. Você mobiliza 100 policiais, mobiliza 200 policiais. Isso é custo, nós estamos pagando. Então, essa ótica, nós temos que ter esse olhar global, esse olhar, certo? Abrangente. José, uma coisa também que é a questão que a gente tem que trabalhar, a base também, porque eu acho que os adultos é muito difícil a gente convencer hoje em dia. Mas eu, participando de um programa de rádio, eu gravo alguns dos podcasts e mando para as emissoras de rádio aqui na cidade. E nós temos o Dr. Gilson César Rodrigues, a qual eu mando um abraço para ele. Ele é de Santa Catarina. Ele fala lá que o governo catarinense, na época dele, criou um álbum de figurinhas com as paisagens de Santa Catarina, com os principais pontos turísticos, os prédios públicos, a bandeira do Estado, o hino do Estado de Santa Catarina. E isso é o seguinte... A criança ganhava o álbum de figurinha na escola e as figurinhas ele pegava numa banca de jornal e ele trocava essas figurinhas por notas fiscais. Então, o pai vai abastecer, pai, eu quero a nota. O pai vai no mercado comprar 1 quilo de carne, pai, eu quero a nota. Pai, eu compro um sabonete, eu quero a nota. Foi no tomar um sorvete, eu quero a nota. Por quê? Porque a criança vai juntar aquela nota
e iria na banca de revista trocar pela questão da figurinha. Teve uma época aqui também que, falando de futebol, que a nota fiscal goiana trocava por ingresso também do Campeonato Goiano. Também, mas limita mais o público. Então, eu acho que nessa questão também do Estado ter um programa de incentivo também para cativar as futuras gerações, também a exigir do pai e da mãe que pegue a nota fiscal, porque no trânsito é desse jeito. Ó, pai, põe um cinto. Pai, você vai dirigir? Põe um cinto. Não olhe no celular. Presta atenção na estrada. Então, seria muito interessante também o Estado ter essa visão de que se ele quer arrecadar mais, ele tem que investir na criança e nessa educação fiscal. Exatamente. Na realidade, todas as campanhas têm que cercar com um processo educativo, Bruno. A criança tem que saber que aquela carteira, a ANAP está dando um exemplo muito bom. Eles estão pegando os meninos lá, escolhem os meninos da escola, e chama assim, programa quanto custa. Você quer saber como que faz para comprar a carteira da sua escola? Vamos lá na prefeitura. Aí eles vão lá e buscam as crianças. Aí lá eles vão mostrar o planejamento, eles vão mostrar a procuradoria, eles vão mostrar a licitação, vão mostrar o lugar onde arrecada, como que arrecada, eles vão mostrar tudo. Eles vão até no gabinete do prefeito e mostra até a mesa que o prefeito discute lá com os assessores as políticas do município. A criança sai lá com a visão fantástica, vai chegar falando, pera lá, essa carteira aqui eu vou cuidar dela. Isso aqui é difícil demais. Funcionário que qualquer coisa lá, o cara falou, tem corregedoria aqui, se o cara tiver errado, é corregedoria, é aqui a licitação, aqui o preço tem que ser o melhor, isso aqui é muito fiscalizado, o menino fica de olho. A professora deu um depoimento lá que eu ouvi, e até acho que nós gravamos o depoimento, falou assim, que nunca tinha visto uma coisa tão bonita na vida dela, igual aquilo, de se abrir uma prefeitura para um cidadão que vai dar realmente, vai ser um cidadão muito mais qualificado que ela. Eu falei assim, eles vão ser muito melhor do que eu, porque eles estão tendo um conhecimento aqui que eu não tive essa oportunidade. Estou mostrando essa realidade. Então, é coisa simples, né? Há pouco tempo nós levamos uma turma do ensino médio, que tinha disciplina de educação fiscal na Secretaria de Economia, os meninos ficaram encantados. Fomos lá no setor da nota fiscal, fomos no setor da ouvidoria, fomos no setor lá das cobranças. O superintendente deu uma palestra para eles, para saber como funciona. Os meninos saíram de lá, achando super interessante. Fomos no planejamento. Conseguiram até ir na Assembleia e conseguir uma verba, porque se for no setor planejamento, vai ter discussão de emenda parlamentar. Eles correram lá e os deputados conseguiram a emenda para eles lá para a escola. Interessante. Então, para você ter uma ideia, então, isso é importante, isso a educação fiscal promove, essa junção. Primeiro, vínculo afetivo, você gosta de sua escola, você cuida, você gosta da sua cidade, você cuida. Você gosta da educação, você respeita o professor. Se você quer aprender, respeite seus colegas. Então, é um conjunto de práticas que vai se mudando a concepção, que não vai precisar, de repente, você multar o cidadão ou dar alguma coisa para o cidadão, nós já sabe que aquilo ali é importante. Ô, José... Entendeu? É uma coisa que precisa entrar assim, de uma forma, com mudança de cultura, com mudança de paradigma, parar com esse negócio, falar assim, não, o prefeito se vira, não, o fiscal se vira, o policial se vira, o médico se vira, a ambulância se vira. Zé, eu tô muito bonzinho nessa entrevista aqui, eu vou mexer num ponto polêmico. Ponto polêmico, atualmente, recente, hoje, eu não sei se o presidente vetou ou se ele sancionou a lei que era o perdão de R$1 bilhão das dívidas, né, das igrejas aí no Brasil, né, de referente a multas e alguns processos. A gente está em Goiás, tem a capital da fé, que é Trindade, a gente viu o caso do padre Robson de Oliveira em relação às associações dos filhos do Pai Eterno, também com os desvios milionários e também com os custos exorbitantes. Você acha que taxar a atividade religiosa, tributar a atividade religiosa, evitaria esse tipo de escândalo como ocorreu com o padre Robson e também com outros religiosos? Você acha que também não protegeria também o ente igreja também desses escândalos de corrupção?
Na realidade, tem duas situações aí, Bruno. A atividade religiosa, para você mudar essa questão que ela não é nem isenta, ela é imune, é imunidade, é constitucional, é quase que causa pena. Você tem que mudar a Constituição para você conseguir fazer essa função. Agora, o que tem que se separar é atividade religiosa de atividade empresarial. A igreja comprou um clube, a igreja comprou uma fazenda, né, e começar lá, né, comprar imóveis, ela vai ter que pagar aquilo ali, não é igreja, ali é atividade empresarial, aquilo ali todos pagam e tem que pagar. Então, separar isso aí, na realidade, precisa separar. Na realidade, o que está existindo é uma confusão. Né? Tu pega esse dinheiro é para construir a igreja, tudo bem, para a igreja está isento. Mas você vai comprar casa na praia, você vai comprar fazenda, né? Você vai comprar gado. Aí é atividade comercial. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então as pessoas estão confundindo as coisas. Vou comprar um canal de televisão. Canal de televisão é outra coisa, outra atividade. É para divulgação, mas não é só divulgação. Lá você tem publicidade, lá você ganha com empresas que estão pagando publicidade, lá você tem faturamento. Então tem que funcionar como um canal de televisão. Pagar igual os outros. Não tem mistério. Agora, uma atividade religiosa, tudo está lá segurar, tudo bem, religiosa. Mas atividade comercial é outra coisa. Atividade comercial entra num circuito comum. É atividade comercial. Não pode se confundir. Não pode se confundir. Então, isso é incrível. Né? E eu tenho até certas restrições, porque quando se falou que um pilar lá era 200 sacos de cimento, eu fiquei falando, nossa, gente, é um absurdo. 200 sacos de cimento, um pilar. Quantas pessoas estão sem casa? Quantas pessoas estão morando, né, em barracos aí, guarda ponte, pedindo pelo amor de Deus? Né? Então, são coisas assim que a gente tem que olhar. Mas aí entra a mesma questão. O fiel tem que ser fiel realmente. Ele tem que participar daquele recurso que é arrecadado, que não pode ficar na mão de um ali tomando conta, não. É toda instituição, a empresa que tem sócios, né, vários sócios, todo mundo tem que fiscalizar. Tem que ter gente ali para exercer o controle. O controle é cabível em qualquer instituição. Nada dessa história, sabe? Falar assim, não, isso aqui não é fulano, não é fulano, não. É um conselho. Tem pessoas ali que vão ver como está sendo aplicado esse dinheiro, tem que ter uma prestação de conta. Qualquer atividade precisa isso. Adquirir o quê? Confiabilidade. Transparência da confiabilidade. As coisas ficam transparentes. Eu confio, eu acredito, eu fui lá e vi. Eu sei que aquilo ali custou aquilo mesmo, aquilo precisava mesmo. Aquilo foi solicitação da comunidade. Agora, o mal nosso é que a gente personaliza. O prefeito resolve o problema. O vereador resolve o problema sozinho. Delega, vamos delegando. O gerente resolve sozinho. O diretor resolve sozinho. E a gente fica numa boa, uma boa. É essa que é a ótica. Em toda instituição precisa disso. Eu também sou religioso, assim, participo da religião, sou dizimista, mas eu peço prestação de conta também, eu quero prestação de conta. Quando precisa, eu vou lá, quero saber direitinho. Né? Isso aí é um direito meu, como de todo, né? Mesmo pagando 1 ou 50 ou 100, tem o direito de saber. Isso é uma coisa clara. Até na época de Cristo, houve a traição de Cristo, foi por questão de dinheiro. Né? O cara queria dinheiro. Né? Ele queria dinheiro. Na realidade, né? E quando perguntaram para Cristo sobre a questão da moeda, né? O que é moeda? É de Deus ou de... Não. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente não pode misturar as coisas assim dessa forma, não. A gente não pode manipular, a gente não pode utilizar. Tudo entra a questão ética, o bem comum. Né? A questão das pessoas serem ouvidas, as
pessoas precisam ser ouvidas. Não pode ficar, eu acho que eu faço tudo bom demais, eu faço, todo mundo aceita. Não é assim. Não é dessa forma. Não estou escutando. Elas querem ser ouvidas, mas elas querem também participar, né? Elas também têm que se impor nessa participação, e isso é muito importante, né, José? Mas para a gente partir para o final do programa, José, eu peço desculpa por esse finalzinho, que eu esqueci de ligar o microfone. Foi a primeira falha do programa de hoje, mas graças a Deus está rolando perfeitamente a nossa entrevista aqui. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Eu tenho um canal no YouTube também chamado Trocando em Miúdos. Vocês estão acompanhando o nosso programa aqui pelo Facebook da Prime Studios TV. Aproveita e curte essa página. Eu também tenho uma página no Face também chamada Trocando em Miúdos. Curta também a nossa página e também siga no YouTube o canal Trocando em Miúdos. Lá tem todas as entrevistas que eu fiz durante esse mais de 1 ano e meio que eu estou aqui à frente aqui desse programa. Entrevistei o embaixador de Israel, entrevistei o prefeito Gustavo Mendanha, o prefeito de Santa Helena também, o João Alberto, também entrevistei o Mauro Benevides vai vir no programa, mas eu entrevistei o Luiz Gonzaga Beluso, então, o delegado Valdir. Então, muita gente bacana que já passou aqui pelo Trocando em Miúdos e vai estar lá. Semana que vem já coloca a entrevista também do José Humberto lá, para você poder acompanhar essa excelente entrevista. Então, acompanhe o canal Trocando em Miúdos com Bruno Marques no YouTube, aqui no Facebook da Prime Studios TV, ou também na minha página também no Facebook, Prime Studios TV também. E eu no Instagram, Bruno Marques com 2 N's e com KS no final. Bruno Marques, siga também nas redes sociais. José, para a gente caminhar para a última pergunta, também informando aqui que amanhã eu vou estar na Rádio Clube FM de Rio Verde, às 6 da manhã até às 9 no programa 180 Minutos, com meu amigo Souza Filho. A gente vai falar também das coisas que movimentam tanto Rio Verde como Goiás e o Brasil, amanhã na Rádio Clube FM, também pelo Facebook, Rádio 101,9, ou pelo aplicativo também que você pode baixar no seu smartphone. José, o Congresso Nacional fez agora uma tentativa de equalizar a justiça da questão de arrecadação do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Por exemplo, a operadora de cartão Mastercard, ela tem a sede em São Paulo. Então, eu tenho um cartão Mastercard aqui, eu compro em Rio Verde, o lojista vende para mim de Rio Verde, mas o imposto sobre serviço gerado nessa operação feita na cidade de Rio Verde é paga na sede da operadora de cartão de crédito, ou seja, em São Paulo. Então, o que São Paulo pegou de imposto indevidamente das cidades pequenas, das cidades menores do interior do Brasil, não está no gibi. Então, o Congresso Nacional agora consegue fazer um escalonamento para uma migração fracionada. O ano que vem é 30% para a cidade de origem, onde é feita a venda, né, a compra, a operação financeira, e o restante para a cidade onde é a sede da operadora de cartão, do banco, da Enel, por exemplo, que a sede dela é no Rio de Janeiro. O ISS ficava para Goiás, quando ela era estatal. Agora, quando foi privatizada, ela vai para o Rio de Janeiro, o ISS que a gente paga na conta de luz. Isso também é uma questão também de justiça tributária, né, José? Tem muitos municípios grandes do país que também exploram os pequenos municípios com essa questão também de arrecadação, né? Por isso que é importante, aquela questão que eu falei no início, Bruno. Toda operação, por exemplo, o fazendeiro da cidade tem uma propriedade aí em Rio Verde. De repente está mais perto aí, qual que é a cidade mais próxima aí? De Rio Verde, qual que seria? Qual que é a cidade mais próxima daí? Aqui é Jataí, Montevidéu, Acreúna. Vamos supor que está lá mais perto de Jataí, ele corre lá e tira uma nota lá para pegar um gado dele, da fazenda dele, para trazer para uma fazenda. Quer dizer, fez errado. E garantiu aquele valor, um valor que a gente fala um valor agregado, aquele valor comercial, né, valor comercial daquela operação, embora não pague o tributo, ficou para Jataí.
Então, nós temos que ter essa consciência. Você mora em Rio Verde, comprou um carro em Goiânia e emplacou placa de Goiânia. Errado. Seu IPVA ficou em Goiânia. O município de Rio Verde não viu a cor do dinheiro. Tem uma questão também, José. O prefeito de Cachoeira Alta, o Kelso Vilarim, veio no meu programa também e está no YouTube, se vocês quiserem acompanhar. Ele fez uma denúncia para o governador Ronaldo Caiado. Na prática é o seguinte: o fazendeiro tem fazenda em Goiás e tem fazenda em São Paulo. Então, quando ele transfere entre propriedades, entre estados diferentes, ele não paga o tributo disso, dessa transferência de gado vivo, do gado em pé. Então, ele manda para São Paulo, não paga o imposto, e o que acontece com esse gado? Ele é abatido em São Paulo. Então, o frigorífico que ficava em Cachoeira Alta, ele fechou, transferiu sua planta para São Paulo, por causa dessa operação. Porque era mais vantajoso para as pessoas abaterem um gado em São Paulo do que abater aqui em Goiás. E o governador Ronaldo Caiado parece que entrou via Supremo, né? Parece que essa prática também foi derrubada. Então, essas malandragens, essas espertezas e esse jeitinho brasileiro acaba prejudicando muito até a própria economia, né? Exatamente, exatamente. Tudo a questão da justiça, né? É justiça. Aonde produziu, aonde foi o serviço, aonde gerou a riqueza. Nós temos que valorizar isso. E quem tem que valorizar isso somos nós temos que gostar do nosso município. A ponto de falar assim, não, o dinheiro tem que ficar aqui. A operação foi feita aqui, o dinheiro não vai sair daqui para outro lugar. Então, essa situação, nós como sociedade, nós como contribuintes de tributo, nós que bancamos o Estado, nós temos que lutar pelo nosso, lutar pela nossa escola, lutar pelo nosso bairro, nosso município, o nosso posto de saúde, a nossa, no caso, a casa de prisão aí, foi feita aí uma grande ação, né, do município, das pessoas do município, né? Então, se nós não fizermos isso, fica muito difícil só a nível lá de cima. A gente precisa fazer essa mobilização. A educação fiscal, uma das coisas, um dos objetivos dela, é mobilizar as pessoas para trabalhar isso aí. E, primeiramente, compartilhar o conhecimento e incentivar elas a utilizar o poder que elas têm. Poder que todos nós temos. Todos nós temos o poder. Nós que elegemos, nós que escolhemos o governador, nós que escolhemos o prefeito, o poder está na nossa mão, né? E nós que garantimos o recurso para o prefeito, para o governador, para o presidente aplicar aquele dinheiro. Então, nós temos que tomar conta disso. José. Porque aquele dinheiro volta para a gente, através do quê? Do serviço público, do benefício. Então, se nós não fizermos isso, dificilmente alguém vai lutar por a gente. Não adianta a gente esperar o Congresso, não sei o quê e tal. Não, é nós aqui, começar a brigar e mobilizar. Não. É criar uma rede do bem, uma rede de proteção das nossas coisas. Por exemplo, vamos comprar coisa aqui do município, né? Em cidade, infelizmente, o prefeito tem que ir para outra cidade, porque o comércio local vende o dobro do preço, porque, né, a prefeitura não paga, vende o dobro. Então, o cara sai para outro município. Tem gente comprando no comércio, porque o cara não está querendo colaborar nisso aí. Então, são coisas assim que acontecem, que a gente vê que nós somos muito individualistas. O programa de educação fiscal, ele é amplamente muda a questão da nossa condição de pessoa para que a gente preocupe com aquilo que é coletivo, o trabalho coletivo. Não é um programa para falar assim, não, é eu que sou bom, eu que vou fazer, não, é um programa... Tanto é que nossas práticas, as práticas do programa, elas são compartilhadas. Às vezes uma prática lá no Ceará boa, eu pego lá uma coisa e começo, tem um curso lá legal, eu ponho aqui, vou fazer, ou tem um projeto que foi desenvolvido lá. Isso não tem essa restrição. Nós precisamos fazer isso. Cuidar do que é nosso. Primeiro, gostar e depois cuidar. Quem ama, gosta. Quem ama, cuida, né? Então, essa que é a realidade. E não tem condição de dar errado. Não tem jeito de dar errado. Sempre nós vamos ter alguma coisa a ganhar nisso aí. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, José. Só para dar um alô aqui para as pessoas que estão participando, que é a Diana Soares,
ela nos parabeniza e parabeniza você também pela entrevista. A Rosa Maria Pimenta fala, parabéns, educação fiscal é exemplo de cidadania. E a Selma está falando também, parabéns pela ótima abordagem sobre educação fiscal. Mandar um abraço para o meu companheiro também, o advogado do povo, Edson Divino, que está acompanhando o nosso programa aqui hoje. E um fortíssimo abraço para você, Edson. Também meu amigo Jadir Carvalho e meu amigo Valdir Siqueira, que está toda noite aqui, rente no batente, acompanhando o programa Trocando em Miúdos, o programa que faz você pensar. José Humberto, suas considerações finais, despeça do nosso público e fale aí da importância dessa educação fiscal e como incentivar o cidadão a ser esse agente multiplicador dessa boa nova. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e agradecer ao Bruno e às pessoas que estão assistindo, que tiveram a paciência de assistir, de nos escutar, falar que, primeiramente, a gente tem que acreditar. Acreditar. E nós temos um exemplo muito bom de uma peça teatral que foi criada por um grupo ligado à Secretaria de Educação, que chama-se Tudo Pode Mudar. Eles pegaram a educação fiscal e jogaram no teatro. Então, a educação fiscal começa no dia a dia. Aonde que nós vamos jogar o nosso lixo? Aonde vamos queimar, vamos colocar fogo para prejudicar o bairro, para dar fumaça? Vamos respeitar o trânsito? Vamos parar no local proibido? Ou vamos respeitar as normas? Vamos furar o sinal ou vamos parar? Vamos respeitar o pedestre ou não? Então, quando a gente começa a pensar que nós não estamos sozinhos no mundo, a gente passa a olhar o mundo com outros olhos, a sentir-nos muito mais úteis, muito mais próximo da realidade que nós temos. E a pandemia está nos mostrando o tão ruim que é o isolamento. Boa parte nossa, nós estamos em isolamento, às vezes até de parentes, médicos não estão indo nas casas, enfermeiras estão isolando a família. Então, é muito importante. Então, vamos fazer tudo aquilo que a gente quer para a gente bom, vamos fazer para as outras pessoas, para a nossa comunidade. E o programa de educação fiscal, eu vou passar depois os contatos para o Bruno, tem um curso de senador de educação fiscal, que vocês poderão fazer online. Nesse semestre já vamos iniciar segunda-feira, mas no próximo semestre a gente pode promover reuniões virtuais nesse momento. A gente pode depois, numa escola, falar sobre esse programa, orientar as escolas, desenvolver educação fiscal, compartilhar materiais também, temos materiais. Tem escolas já com disciplina de educação fiscal, ensino médio, está tendo um resultado fantástico, muito bom. Entre que os alunos, viu, Bruno, estão sabendo sobre planejamento, sobre PPA, sobre LOA, certo? Sobre tributação, sobre controle, sobre corrupção. Os meninos estão aprendendo mesmo, estão realmente mudando a concepção. Vamos pedir apoio às nossas autoridades, aos vereadores, prefeito, crie uma lei para o município. E vamos trabalhar a educação fiscal. Não é difícil, é algo da nossa vida. Professor, vamos inserir o conhecimento da educação fiscal dentro das disciplinas, como você trabalha em qualquer disciplina, você trabalha com o conhecimento da educação fiscal. Você motiva os alunos a valorizar, inclusive, a disciplina que você está criando. Então, a educação fiscal é pertinente. Então, o que eu chamo a essa reflexão. Rio Verde é uma cidade boa, cidade bonita, mas a gente percebe que o povo também gosta da cidade. Nesse exemplo aí da casa de prisão, já demonstra que o pessoal quer o bem. Vamos cuidar bem das nossas escolas, vamos cuidar bem da nossa cidade, vamos respeitar a sinalização, vamos respeitar o próximo, vamos respeitar aquele cidadão que às vezes a gente pode levar uma doença para ele, a pandemia está mostrando isso, filhos levando para os pais, para os avós. Então, tudo isso é algo que se busca para quê? Para melhorar a vida de todos, para ter uma qualidade de vida, para ter uma vida mais agradável, mais saudável,
uma vida mais feliz. É essa que é a mensagem que a gente dá. Trabalhar essa afetividade, o gostar, e esse gostar, fazer o bem, fazer a prática do bem em prol de todos. Tá certo. Essa noite eu conversei com o José Humberto, ele que é da Educação Fiscal da Cefaz Goiás. Muitíssimo obrigado pela sua participação, José. Eu que agradeço. Isso. Completando essa semana 10 anos do programa, o melhor serviço que a gente fez na vida até hoje, o melhor trabalho que eu fiz, confesso. E eu sempre fico feliz, não é com o que eu falo, que eu mostro, não. Eu fico feliz das pessoas fazerem melhor do que a gente. Eu fico mais feliz ainda. Então, eu quero que as pessoas façam bem mais do que o que a gente está tentando fazer aqui hoje. É o hábito a gente falar Secretaria da Fazenda, mas atualmente é Secretaria da Economia. Secretaria de Economia de Goiás. Mandar um abraço para a secretária Cristiane Schmidt também. Está muito entusiasmada também. E nossas lives, viu, Bruno? Nossas lives estão sendo postadas na Educação Fiscal Goiás no YouTube. Então, quem quiser ver os vídeos das nossas lives, assuntos super interessantes, pode acessar lá, que nós temos desde o dia 13 de maio. Se quiser pegar o programa de hoje também, José, e pôr lá, fica à vontade também, está autorizado. Nós vamos divulgar, sim, nós vamos divulgar. Na realidade, a gente precisa de compartilhar, de divulgar, de estimular, entendeu? E de mostrar, né? É comunicar com as pessoas, porque isso é direito de todos e dever do Estado. E eu não estou aqui fazendo favor para ninguém, eu estou aqui como funcionário público, funcionário pago pelo dinheiro da sociedade. E eu agradeço ao cidadão a confiança. Muito obrigado, José, e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Até mais. Vamos colocar o recado aí do meu amigo Enel também, que é o nosso patrocinador aqui do programa Trocando em Miúdos, senão o homem não paga nós. É o homem só, designer para tudo. Você que está precisando aí de qualquer material gráfico, está vendo a logo bonita aí do Trocando em Miúdos? Meu amigo Enel, eu falei para ele, olha, eu quero uma logo que a gente possa refletir a situação política do Brasil, aonde existe esquerda, direita e o centro. O que ele fez? Ele fez essa essa seta de duas pontas, que na verdade é uma única seta, o centro ali representado pela cor vermelha, né? A direita pela amarela, a esquerda pela azul, e tá aí interessante. Então a gente brincou até com as cores, né? Misturou essas cores aí, e ele colocou isso aí no papel e desenvolveu bacana a minha logomarca, e eu estou muito feliz com a nova logomarca do Trocando em Miúdos. Então você precisa de qualquer material gráfico, é candidato político, tem um bar, quer comunicar, quer cartão de visita, quer um flyer animado, quer um story animado, fala com o Enio Valcanova, que é no 73, coloca o telefone dele na tela aí, Thiago, por favor, é o 73999419281. Fala que viu no Trocando em Miúdos, você já vai ter de cara 20% de desconto na Páscoa, que é para o designer gráfico. Falou que a campanha eleitoral é a época que o rapaz mais trabalha, mas é só para quem acompanha o Trocando em Miúdos, vai ter esse desconto de 20%, e ele já está com muito serviço, graças a Deus, mas você pode mandar sua demanda aí, que ele responde rapidamente para você. Telefone aí também é o WhatsApp, 73999419281, é um homem só, designer para tudo. Você gostou do programa de hoje, meu amigo? Compartilhe, ajude esse programa a crescer aí cada vez mais longe, né? A gente está atrás de convidados cada vez mais interessantes, é um programa que faz você pensar. Então, semana que vem, se Deus quiser, eu volto com mais um convidado aqui no programa Trocando em Miúdos. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte.